Lázaro estava morto há 4 dias. Seu corpo já havia sido envolto em faixas e colocado em um túmulo. Para todos, era o fim. Mas então, algo impossível aconteceu. Uma voz poderosa ecoou sobre a morte, rompendo o silêncio da tumba. "Lázaro, vem para fora", disse Jesus. E contra todas as expectativas, Lázaro voltou à vida. Mas será que ele realmente morreu ou apenas dormiu? O que aconteceu com sua alma nesses 4 dias? Hoje, vamos explorar esse mistério e revelar verdades surpreendentes escondidas nas Escrituras. Se você quer entender o que realmente acontece depois da morte e o que esse milagre significa para todos nós, fique até o final, porque o que vamos revelar pode mudar completamente a sua visão sobre a eternidade. Nos Evangelhos, a história de Lázaro é um dos eventos mais marcantes do ministério de Jesus. Mas para entender a profundidade desse milagre, precisamos voltar ao início do relato, no capítulo 11 de João. Lázaro não era um simples seguidor. Ele e suas irmãs, Marta e Maria, tinham um vínculo próximo com Jesus. Quando Lázaro adoeceu gravemente, Marta e Maria enviaram uma mensagem urgente. "Senhor, aquele a quem amas está enfermo." Elas acreditavam que Jesus viria imediatamente para curá-lo. Mas, surpreendentemente, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Aqui já surge a primeira grande pergunta: por que Jesus não foi imediatamente ao encontro de Lázaro? Ele já havia curado inúmeros enfermos antes. Então, por que não curou alguém tão próximo a ele? A resposta está na própria declaração de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. Ou seja, o propósito desse milagre ia além da vida de Lázaro. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Isso é um detalhe importante. Na cultura judaica da época, acreditava-se que a alma permanecia perto do corpo por até 3 dias. Ao chegar no 4º dia, significava que não havia mais esperanças. O corpo já estava em decomposição, e para todos a morte era definitiva. Marta, angustiada, disse: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Mas Jesus respondeu com uma frase misteriosa: "Teu irmão há de ressuscitar." É nesse momento que Jesus revela um detalhe crucial, uma pista sobre o mistério que estamos explorando. Ele não diz que Lázaro está morto, mas que está dormindo. O que isso significa? Essa é a grande questão que vamos desvendar agora. Quando Jesus falou sobre Lázaro, ele usou uma expressão intrigante. "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." João 11:11. Mas se Lázaro estava morto, por que Jesus disse que ele estava dormindo? Essa não foi a única vez que a Bíblia usou o termo dormir para se referir à morte. Mas será que isso significa que os mortos estão inconscientes, aguardando a ressurreição? Ou há algo mais profundo por trás dessa metáfora? Para entender essa questão, precisamos examinar outras passagens das Escrituras. Em Daniel 12:2, encontramos uma profecia clara. "Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Aqui, a palavra dormir é usada para descrever aqueles que morreram e estão à espera da ressurreição. Outro exemplo aparece em 1 Coríntios 15:51, onde Paulo diz: "Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados." Mais uma vez, dormir é usado no lugar de morrer. Mas isso levanta outra questão. Se a morte é apenas um estado de sono, significa que os mortos não têm consciência até serem ressuscitados? Em Eclesiastes 9:5, encontramos um verso que reforça essa ideia. "Os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento." Isso sugere que no momento da morte,
a consciência humana deixa de existir até a ressurreição. Ou seja, para quem morre, o tempo não existe. Mas e as histórias de pessoas que tiveram experiências de quase morte? Algumas relatam visões do céu, encontros com anjos ou até mesmo com Jesus. Isso entra em contradição com o que a Bíblia ensina? Ou será que essas experiências podem ser explicadas de outra forma? Uma possibilidade é que essas experiências sejam resultado de processos neurológicos no cérebro, que ainda está vivo nos momentos finais da morte clínica. Outra explicação é que Deus, em alguns casos, permite vislumbres do mundo espiritual para certos indivíduos. No entanto, o caso de Lázaro é único, porque ele realmente morreu e foi ressuscitado. Se ele tivesse visto algo extraordinário durante esses 4 dias, certamente teria contado. Mas não há registro de nenhuma experiência pós-morte relatada por ele. Isso nos leva a uma reflexão importante. Se a morte é apenas um sono, então a verdadeira esperança da humanidade não está em experiências espirituais após a morte, mas na promessa da ressurreição. Esse é o pontono de Jesus. Ele não apenas trouxe Lázaro de volta à vida, mas mostrou que tem o poder sobre a morte e promete a ressurreição final a todos que creem nele. Diante do túmulo de Lázaro, aconteceu algo que surpreendeu a todos. Jesus chorou. Essa é a menor frase da Bíblia, mas carrega um significado profundo. Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado em poucos instantes, então por que chorou? Ele não deveria estar tranquilo, sabendo que em breve veria seu amigo novamente? Para entender esse momento, precisamos olhar além do contexto imediato e refletir sobre o que a morte realmente representa. A morte nunca foi parte do plano original de Deus para a humanidade. Em Gênesis, Deus criou o homem para viver eternamente. Foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. E ali, diante do túmulo de Lázaro, Jesus não estava chorando apenas por um amigo, mas pelo estrago que a morte causou à criação. Imagine o cenário. Marta e Maria estavam de luto. Os amigos e vizinhos choravam ao redor do túmulo. Era um retrato da dor que a morte sempre causou à humanidade. Jesus, ao ver esse sofrimento, sentiu profundamente o impacto da separação que a morte provoca. Ele chorou porque a morte nunca deveria ter existido. Mas há outro detalhe importante. A Bíblia diz que Jesus se comoveu profundamente. João 11:33. No original grego, a expressão usada significa uma indignação intensa, quase como um gemido de fúria. Ou seja, Jesus não apenas sentiu tristeza, mas também uma revolta contra a morte. Ele não a via como um ciclo natural da vida, mas como um inimigo. Um inimigo que ele estava prestes a derrotar. Esse momento é crucial porque revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Muitos acreditam que Deus é distante, indiferente ao sofrimento humano. Mas aqui, vemos o contrário. Jesus é um Deus que sente, que se importa, que se envolve na dor de seus filhos. Ele não apenas trouxe consolo a Marta e Maria, mas demonstrou que Deus caminha conosco em nossos momentos mais difíceis. E então, Jesus se aproximou do túmulo e deu uma ordem que desafiava toda a lógica. Tirem a pedra. Marta hesitou. Lázaro já estava morto há 4 dias. O cheiro da decomposição já deveria estar forte. Mas então, Jesus olhou para o céu, orou ao Pai e declarou: Lázaro, vem para fora! E algo impossível aconteceu. Diante de todos, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas. O que antes era apenas luto e desespero, agora se transformava em um testemunho do poder absoluto de Deus. Mas essa ressurreição era apenas um sinal de algo ainda maior. Se Lázaro voltou à vida, isso significa que a morte não é o fim. Esse milagre aponta para uma promessa que envolve toda a humanidade. Se Jesus tem o poder de ressuscitar um homem morto há 4 dias, o que isso significa para nós? Agora, vamos explorar a resposta mais importante de todas. Se Lázaro voltou,
significa que também temos esperança além da morte. A ressurreição de Lázaro não é apenas uma história isolada de uma ressurreição, mas um símbolo poderoso da esperança que todos os cristãos compartilham. A ressurreição de Lázaro foi um prenúncio daquilo que aconteceria com Jesus e, finalmente, com todos os que creem nele. Quando Lázaro saiu do túmulo, ele não estava apenas voltando à vida terrena. Ele estava apontando para a ressurreição final que Cristo prometeu a todos que o seguem. Em 1 Coríntios 15, 22, Paulo escreve: assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Lázaro foi chamado à vida por Jesus, mas sua ressurreição não foi permanente. Ele ainda morreria novamente. No entanto, a ressurreição de Jesus, que ocorreu poucos dias depois da de Lázaro, foi uma ressurreição para a vida eterna.